sobre os inconfidentes, os nossos inconfidentes, José de Rezende Costa, pai e o filho, e a relação da nossa cidade, que naquela época se chamava Arraial da Laje, qual é a relação da cidade com os eventos e com o desdobrar do processo de prisão e de condenação dos inconfidentes. Quando começou o movimento da Inconfidência, os pioneiros que estavam em Vila Rica, eles procuraram pessoas situadas, sobretudo na comarca do Rio das Mortes e na comarca de Vila Rica, aquelas pessoas que tinham posses, que tinham alguma instrução e que poderiam se interessar em entrar no movimento. Daí a escolha do Zé de Rezende Costa, que já tinha, inclusive, na época, o título honorífico, não só honorífico, mas ele comandava uma pequena parte digamos assim, de exército. Zé de Rezende Costa foi convidado. O filho dele, nessa época, tinha 25 anos. O José de Rezende Costa, que eu tenho o mesmo nome, não é? Só que o filho estava sendo preparado para ir para Coimbra, para estudar Direito. Então, veja-se, o pai aderiu ao movimento e isso talvez tenha sido, o movimento tenha começado lá por 1787, por aí. Há evidências de que tanto o pai quanto o filho estiveram participando ativamente das reuniões, tanto indo a Vila Rica, quanto aqui no próprio Arraial, porque vinham pessoas também aqui para conversar e para articular isso. E numa determinada data, em 1780 e já em 89, veio uma comitiva, aliás, vindo de São Tiago, que eles foram passando de arraial em arraial, vieram aqui. Uma pessoa que estava nesse grupo era exatamente aquela que seria o futuro delator da Inconfidência, Joaquim Silvério dos Reis. Tentaram cooptá-lo, tentaram convidá-lo para entrar no movimento. E ele ficou entusiasmado com a cidade de Rezende, com a vila. Ele lá está tudo isso no processo, não é? Ele conta que chegou aqui e viu essa situação geográfica e teria dito, presumimos lá do alto aqui das Lajes, né, onde está a igreja, ele disse: olha que belo país, que grande país não seria essa América. Ele usou até essa frase, sabe? Na casa do Inconfidente, ele também chegou a dizer qualquer coisa, que nós podíamos, temos condição de governar essa América, esse país, etc. E foi embora. Um mês depois, ele fez a denúncia. Interessante. Daqui ele saiu, no mês seguinte ele entregou na mão do Visconde de Barbacena a denúncia. E o Barbacena, Visconde de Barbacena, para se prestigiar diante da coroa, tomou a iniciativa de fazer também ele uma devassa. Os nossos dois inconfidentes foram inquiridos e ficaram por aqui aguardando os acontecimentos, até que em 1789 veio a ordem de prisão e eles foram levados ao Rio de Janeiro. Veio o final do processo, vieram os desembargadores de Portugal, encerraram o processo e o que nós todos sabemos, esse processo resultou na morte de 11 inconfidentes, Tiradentes e mais 10. Os demais inconfidentes que estavam envolvidos e que constavam nos autos foram condenados a 10 anos de degredo. Depois que Tiradentes foi executado em 1792, os 3 inconfidentes foram banidos do país. Saíram do Brasil para Portugal e de lá foram levados para a África, para a vila de Cachel, Guiné-Bissau, então Guiné Portuguesa.
Domingos Vidal Barbosa e João Dias da Mota morreram no ano seguinte. José de Rezende Costa, em 1798. Uma indígena moradora da Vila de Caxel confirmou que na cova ao lado da igreja estavam brasileiros que tinham sido exilados. Era o que ela tinha ouvido dos pais e avós. Isso foi na década de 30. A informação chegou aos ouvidos de um diplomata brasileiro. Ele então trouxe a urna com as ossadas para o país. Agora, mais de 2 séculos depois, os 3 mineiros vão ser sepultados como personagens da nossa história. Então é interessante para nós, resendecostenses, que exatamente entre os 11, os 2 foram considerados 2 pessoas altamente envolvidas, juntamente com aqueles que iniciaram o movimento, como o caso de Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, etc. Eles estavam mais ou menos, ou estavam no mesmo nível de envolvimento. E, curiosamente, um pintor fluminense de Niterói, muitos anos depois, em 1928, é um pintor paisagista que se tornou famoso por se dedicar ao paisagismo e, sobretudo, paisagismo histórico. E um deles foi em relação à Inconfidência. E também, para a nossa satisfação aqui, o quadro que ele pintou dá um destaque todo especial aos 2 Inconfidência, o pai e o filho. Ele determina os nomes de alguns deles. E ele determina, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, a cavalo, e na frente da pintura estão os 2 Inconfidentes, José de Rezende Costa. E o José de Rezende Costa, pai, pela idade e pela situação de saúde, ele veio amparado pelo filho. Estrada fora.